É dessa geração de jogadores pasteurizados. As respostas são sempre as mesmas, tudo igual. Perdeu essa... E olha que os jogadores... espontaneidade, né? Os jogadores deste Palmeiras dão entrevistas muito mais interessantes. São muito mais inteligentes do que os jogadores costumam ser. Esse é outro trunfo do Abel Ferreira. Então, deixa eu já pular lá pro Abel Ferreira, que é uma questão que eu queria falar. O Abel... Depois eu quero que você fale da sua experiência com o Abel Ferreira, que Sim. tá falando em off, então... Sim. A gente vai chegar nessa... O homem, então, ficou cara a cara com o Abel. Vixe. Bambeou as pernas. Abel Fernando Ferreira Moreira, quando ele veio pra cá, pra começo de conversa, ele já rompe as estruturas, porque ele chega aqui falando de Palmeiras histórico. Sim. Ele não chega falando deste Palmeiras. Sim. Ele chega falando do Palmeiras histórico. Para começo de conversa, ele mostra conhecimento. E aí depois, cara, ele vai defendendo o Palmeiras de uma tal maneira que, enquanto ele tá trabalhando uma estrutura, uma identidade atual do Palmeiras, ele vai ressaltando tudo aquilo que o Palmeiras é. E sempre foi, né? E o que ele faz com os jogadores, pra mim, é absurdo. É absurdo. Tem vídeo da TV Palmeiras em que eles botam lá o Rony e o Veiga, por exemplo. Gente, desculpa, não é preconceito, é constatação muito simples. O Veiga teve mais instrução do que o Rony na vida. Sim. Ele teve mais estudo do que o Rony. Sim. Você vê duas realidades muito distintas, né? O Rony mesmo já falou. O Rony já comeu sopa de papel, gente. Passou fome, né? Pelo amor de Deus. Sim. Pelo amor de Deus. O Rony, o que ele entrega, ele dá o sangue dele por conta disso. Ele sabe de onde ele veio, né? Mas em termos de formação intelectual, há uma diferença. Sim. E ele bota os dois para explicar tática. Você vê os jogadores do Palmeiras replicando as coisas. Vocês, assim como eu, assistem todas as entrevistas do Abel do começo ao fim? Sim, senhor. Passamos todos os nossos pós-jogos. Faz no pós-jogo. Todas as entrevistas do Abel eu assisto do começo ao fim, né? Tanto que eu vejo, às vezes, os repórteres lá fazendo umas perguntas que dá vontade de jogar uma chinela, porque o cara não escutou. Se ele escutasse 3 entrevistas do Abel, ele não fazia aquela pergunta. Muitas vezes a gente vê isso. Né? Mas, enfim. Muitas vezes. O Abel, ele sempre traz um contexto, ele traz de volta alguma coisa do passado, ele tem uma linearidade, enfim. E ele consegue transmitir isso para os jogadores, velho. Você vê as palavras do Abel ecoando na boca dos jogadores nas entrevistas. Sim. Você vê os jogadores sabendo por que do posicionamento, por que do treino, por que da falta, por que disso, por que daquilo. Tudo tem uma explicação, é absurdo. O Everton cair para fazer um tempinho lá, porque o jogador tem que trocar a chuteira e o Castanheira tem que realinhar um posicionamento de ataque. Cara, às vezes eu tenho a impressão de que o Palmeiras não fura uma bola sem que isso não tenha uma motivação, cara. É incrível. Parece que tudo é extremamente treinado, né? Tudo friamente calculado, como diria o Chapolin Colorado. E quando a gente vê isso na boca do jogador de futebol, repito, não tem instrução. É. Quando a gente vê isso na boca do jogador, aí eu fico abismado.